Creio que todos nós sabemos que Paulo se preocupava muito em conseguir o prémio, ou seja, conseguir a eternidade com Cristo. E se esforçava nesse sentido, a ponto de ele dizer o seguinte: não que já a tenha alcançado, então está a falar de vida eterna, ainda não chegou lá, não a alcançou, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prémio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Há uma realidade que todos nós precisamos de encarar. A existência de haver pessoas que olham somente para o que está para trás. Ou seja, para o passado. Vivem continuamente no passado. Sempre recordando o passado. E para quê? Uns para se alimentarem pelos seus enganos, pelos seus fracassos, pela sua pouca sorte. Outros para recordarem os seus prazeres passados. Outros para se gloriarem dos seus triunfos e engrandecerem a sua própria opinião e a opinião alheia. Mas também há aqueles que sempre olham para a frente, porque sentem que se aproxima o fim. Vivem com medo. E para estes não há nada certo. Não há nada seguro. Para eles não há futuro. Somente têm a certeza de que tudo vai acabar. Os jovens, naturalmente, pensam no futuro. Mas isto é apenas uma miragem, uma ilusão. O cristão deve sempre olhar para diante, olhar para a frente, para o que está realmente mais além, para realmente não só entender muitas das promessas de Deus, mas firmar a sua fé. O cristão tem que ter uma visão segura da fé em Deus. O cristão deve olhar sempre como que através de uma lente que ultrapassa os limites do universo material. Olhar sempre em frente, mais além. Nós cristãos não podemos esquecer que temos na nossa frente um caminho traçado por Deus. Nenhum dos nossos passos ou qualquer acontecimento imprevisível é obra da casualidade. Mas podemos ser tentados a nos desviarmos seguindo conselhos humanos. Tenhamos sempre em mente que a Bíblia é a carta, é o mapa que nos guiará e no qual devemos confiar continuamente durante esta nossa caminhada aqui na Terra. Novos trabalhos, novos objetivos, ambições para servir ao Senhor devem ser o nosso lema. Paulo sempre estava a fazer planos e nunca lhe faltava coisas para fazer. Vejamos, por exemplo, Romanos, no capítulo 15, e os versículos 19 a 24. As palavras do apóstolo são estas. Romanos 15, 19 a 24. E ele dizia: pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até a Ilíria tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Deste modo esforçando-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito,
Aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora não tenho mais o que me detenha nestas regiões. E tendo já há muitos anos grande desejo de ir-vos visitar, eu o farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e por vós ser encaminhado para lá, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Paulo se preocupava de uma maneira extraordinária, porque tinha um objetivo em sua vida, tinha um compromisso em sua vida: anunciar o Evangelho, anunciar a Cristo. E por isso Paulo nunca se sentia incapaz, nem tampouco limitado, porque ele confiava em Jesus, sabia que isto era o que realmente Deus queria dele. Estamos nós aqui no início de um novo ano e com certeza teremos novas oportunidades para novas sementeiras e novas colheitas. É certo que iremos enfrentar situações difíceis, não tenhamos dúvidas. Obstáculos que teremos que vencer e coisas que, enfim, não gostaremos delas. Mas ninguém, quer seja jovem, adulto ou idoso, em nenhuma idade ou condição estará livre, estará isento de ter que enfrentar novas provas, novas tribulações. Estejamos preparados para isso, irmãos. Porque há uma certeza, um ideal que ainda não foi alcançado. E nada nos pode impedir de chegarmos lá. Por exemplo, adquirir um novo caráter, uma maior santidade, mais serviço para Deus, um maior conhecimento e sempre tendo como objetivo um prémio para alcançar. Esquecemos isto? Que há um prémio para alcançar? Que há uma vitória para ganhar? Que há uma coroa que nos espera? Paulo sempre via esta coroa. Ele olhava sempre para a frente, para o que estava adiante. Ele via o dia em que haveria de estar com o Senhor e receber o galardão. Portanto, irmãos, não estejamos preocupados com o passado. O passado passou. Não estejamos sempre a pensar naquilo que não fizemos, que devíamos ter feito, ou que fizemos e que não correu bem, naquilo. Não vamos adiantar nada, não vamos fazer nada. Isso só nos prende, só nos amarra. É algo que já não podemos resolver, que nada mais podemos fazer. Olhemos em frente, pensemos na meta e pensemos que aí está uma coroa que nos espera. Então esforcemos-nos por a ganhar. Queremos ser vencedores? Ou queremos ser homens e mulheres derrotados? Queremos ganhar a coroa da vida? Ou queremos ter que responder diante de Deus por aquilo que podíamos ter feito e não fizemos? Temos muitas promessas nas Sagradas Escrituras. Promessas que nos encorajam a seguir em frente, porque o mal não prevalecerá. Confiemos, irmãos. Vamos em frente, não tenhamos medo. Não estejamos receosos que pode acontecer isto, pode acontecer aquilo. Eu não sei, eu não sou capaz. Não, confiemos. Porque Jesus disse o seguinte: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós somos a igreja de Cristo. E as portas do inferno, continua Jesus dizendo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Confiemos, irmãos, nesta promessa de Jesus. A igreja foi edificada. A promessa cumpriu-se. Jesus edificou a sua igreja. Nós fazemos parte desta igreja, deste templo. Somos pedras de uma igreja viva. E Jesus diz
e o diabo não poderá fazer nada contra nós. O que precisamos é de resistir, é de confiar, é de ter fé, é de avançar sem medo. Não nos faltará, naturalmente, a certeza de que Cristo não nos deixará. Deus não nos abandonará. Assim como esteve com Moisés, durante todo aquele tempo que tanto sofreu e tanta tristeza sentiu por ver o povo sempre mudar de rumo contra a vontade de Deus, fazendo o que era contrário à vontade de Deus. Mas Deus sempre esteve com Moisés, orientando, protegendo, guiando e dando-lhe forças para conduzir aquele povo durante tanto tempo. Porque a promessa de Deus é esta: estarei convosco todos os dias. O que mais queremos, irmãos? Estarei convosco todos os dias. Não nos faltará também algo que é muito importante, que nós precisamos. Eu creio que todos nós precisamos da graça de Deus e de sabedoria. Então vejam o que Paulo dizia em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, dizia Deus. E Paulo dizia, porque o meu poder, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz, ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura e ser-lhe-á dada. Temos promessas maravilhosas. A minha graça te basta, disse Deus. O meu poder, dizia Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. E ainda mais, Tiago diz, portanto, temos falta de sabedoria? Temos falta de capacidade de entender as coisas, de compreender as coisas como devemos entender e compreender? Vamos pedir a Deus que nos dê entendimento, que nos dê sabedoria, porque diz que a todos dá liberalmente e não censura. Temos que confiar nestas coisas. E temos que estar prontos, irmãos, para continuar neste caminho traçado por Deus. Este que é o único caminho que nos conduz à eternidade. Que nos conduz a essa pátria que espera por nós. Precisamos de sabedoria. Não a sabedoria do mundo, que já hoje aqui foi falado. Não a sabedoria do mundo. Precisamos de sabedoria que vem de Deus, para discernir bem o que Deus requer de cada um de nós. Todos nós temos uma missão. Eu já sou idoso, não posso fazer nada. Eu sou muito jovem e ainda tenho tempo. Eu estou nesta situação, mas custa-me, não sei, não tenho aquela vontade. Irmãos, por favor, confiemos em Deus. Vamos pedir a Deus que nos dê força, que nos dê coragem, que nos conduza. E notem que com Cristo, não esqueçamos, somos mais do que vencedores. Então o que é que queremos mais? Não podemos fazer muito, façamos aquilo que podemos, mas sempre confiando em Deus, sempre pedindo a Deus ajuda, e vamos crescendo, e nos vamos desenvolvendo para a honra e glória do nosso Deus. Para a honra e glória do nosso Deus, que por amor de nós, deu o seu Filho unigênito naquela cruz. E Cristo, por amor de nós, sofreu horrivelmente, irmãos. E nós o que fazemos agora por Cristo? O que é que nós fazemos? Basta que nos convertemos, somos cristãos e acabou? Temos uma missão, temos um trabalho para fazer. Deus confia em nós, Deus espera de nós. Cristo mandou que anunciássemos o Evangelho a toda a criatura e que quem crer será salvará. Vamos então, irmãos, olhar sempre em frente, com entendimento, com sabedoria, para que possamos compreender bem aquilo que nos espera, aquilo que nos aguarda.
e com os olhos postos no futuro, no que está à nossa frente, alcançaremos as maravilhosas e únicas promessas de Deus para nós. Não há outra forma. Se não formos fiéis no nosso ministério, se não formos fiéis na nossa vida de cada dia, na nossa vida diária, se não formos fiéis a Deus, nós estaremos perdendo aquilo que nos espera. Porque Deus prometeu e Deus não falha. Estaremos perdendo a coroa da vida. Precisamos de nos libertar do que está para trás. Não adianta chorarmos. Não adianta chorar. Já passou. Não podemos fazer nada. Não podemos resolver nada. Não podemos emendar nada. Não podemos voltar atrás e dizer, agora vou fazer melhor. Acabou, irmãos. Não vamos perder tempo a olhar para trás. Olhemos para frente. Olhemos para aquilo que está adiante de nós. Não devemos viver preocupados com o passado, porque isso faz-nos mal. Isso faz-nos mal. Há pessoas que continuam a chorar, continuamente choram, porque eu não fiz isto, devia ter feito, porque não sei o quê, fiz isto e foi tão mal, eu estou arrependido, eu sei lá. Choram assim por coisas que aconteceram. Irmãos, o que podemos fazer? Aconteceu, acabou. Que Deus tenha misericórdia de nós. E Deus nos chamou, pela sua infinita misericórdia, nos chamou para que agora possamos ter uma vida nova e olhemos para diante. Muitos caminham, sabem como? Com certeza que já viram. Como presidiário. Aqueles presos que vão ser levados de uma prisão para outra, ou de um lugar para outro, com umas correntes nos pés, ou nos tornozelos, não é? Vão a caminhar e vão assim, não podem dar um passo muito grande, nem podem... E aquilo deve pesar também, não é? Muitos vivem assim, acorrentados ao passado. Deixemos o passado. A lembrança de uma ofensa, a lembrança de um fracasso, de um pecado, pode prender-nos e imobilizar-nos a tal ponto que não consigamos ver o futuro que está à nossa frente. Temos um futuro maravilhoso. As promessas de Deus são maravilhosas. As promessas de Cristo são grandiosas. Temos um futuro maravilhoso. Queremos perder esse futuro por causa do passado? Ou queremos fazer tudo quando seja possível para agradar a Deus, para agradar a Jesus e ter a certeza, a fé absoluta de que vamos estar com Deus no seu reino? Pode nos impedir de dependermos totalmente de Deus. O passado pode nos impedir de dependermos totalmente de Deus, de progredirmos na nossa caminhada. Pode impedir-nos de nos esforçarmos cada dia um pouco mais e nos concentrarmos naquilo que é essencial para a vida aqui, cujo foco deve ser fazer a vontade de Deus para cada um de nós e para a sua igreja em geral. E tudo isto sem perdermos de vista o ideal que Cristo nos propõe. Há muita alma que vive em trevas. Há muita alma que vive presa ao pecado, dominada pelas trevas do mundo, dominados pelo pecado, por Satanás. Irmãos, a nossa missão é libertar essas pessoas. A missão é ir e anunciar o Evangelho. É ir e falar de Jesus, do amor de Deus, do amor de Jesus. Falar a eles daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, daquilo que nós alcançamos e daquilo que nós amamos e de quem amamos e a quem servimos. Não vale a pena. Para quê? Não me querem ouvir? Não aceito, já falei fulano e não me ligou nenhuma. Quem vai saber? Portanto, não interessa, olha. Eles é que têm que responder, não sou eu. Não. Há uma passagem em Malaquias que Deus diz: vai e fala àquele que transgrediu. Se ele te ouvir,
salvarás a alma dele e a tua. Mas se tu não falares, ele se perderá. Mas tu também és responsável. Irmãos, isto não nos assusta? Vamos mudar os nossos propósitos, as nossas intenções e passarmos aos atos, às obras para a glória de Deus. O que primeiramente é necessário para que se realizem os nossos sonhos é despertarmos do sono do pecado, do sono do passado, do sono daquilo que fizemos errado. Acabou. Acabou. Deus nos salvou, Jesus morreu pelos nossos pecados, nos limpou. A nossa vida conta a partir do momento em que nos convertemos. O segundo é entregarmos a Deus para que seja feita a sua vontade em nossas vidas. Deixemos que Deus atue na vida de cada um de nós. Estamos no início de um novo ano. Cada dia que passa, mais perto estamos do céu. Cada dia que passa, mais perto estamos do céu. Olhemos para diante, para o alvo, porque o prémio está lá na frente, não está lá atrás. Não está. O prémio está lá na frente. Esqueçamos das coisas que estão para trás e avancemos para as que estão adiante, onde Cristo nos espera, porque bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Não duvidemos. Deus não é homem para que minta. Se Ele nos fez esta promessa e fez, temos a palavra dele, como diz, Ele vai cumprir. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não duvidemos da bondade, do amor de Deus. E façamos aquilo que nos compete, façamos aquilo que realmente Deus quer e que lhe agrada, e não deixemos de aproveitar todas as oportunidades que tivermos durante este ano, se Deus nos der vida até o fim. Não deixemos de aproveitar as oportunidades para falar do grandioso amor de Deus por nós, por toda a humanidade. Deus ama todos os homens. E não deixemos de falar desse sacrifício glorioso de Jesus naquela cruz, do seu precioso sangue. E não nos esqueçamos de falar de que nós somos felizes, de que nós somos bem-aventurados porque temos Cristo em nossa vida. Mostremos essa realidade e vamos lutar para que a Igreja cresça, para que a Igreja se torne grande, poderosa, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Amém? Amém.